Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do nosso grupo espírita e começaremos com os avisos, a existência de trabalhos sociais do grupo, onde nós oferecemos mensalmente, distribuindo cestas básicas às famílias em estado de necessidade, sejam de policiais militares, sejam de civis. Então é sempre bem-vindo aqueles que puderem, quiserem doar gênero alimentício não perecível. Temos também trimestralmente a distribuição de enxoval para gestantes. Então estamos realmente receptivos para o recebimento dessa ajuda. Temos o curso aberto de acolhimento, cujas inscrições estão abertas e os cursos acontecem às terças-feiras. E um livro de vibração para encarnados e encarnados que se encontram na recepção. Começaremos com a leitura de um livro um texto do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Pérez Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Escolhemos, se é que escolhemos, de livre vontade, maiorais. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Ser dos primeiros na terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos, sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados nas sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura humana. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais e quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turmas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa. Poucos surgiram com o desejo de servir em silêncio, convencidos de toda a glória pertence a Deus. Vamos levar o nosso pensamento ao alto. E mais uma vez pedir a proteção dos nossos irmãos de luz e mentores espirituais da casa, que possam estar presentes, inspirando a todos nós, ao nosso irmão palestrante, a nós outros, que possam contribuir para que nossos corações e mentes possam estar receptivos a tudo aquilo de bom que com certeza nos será servido, nos será trazido nesta vida. Aos irmãos que não puderam vir e estar presentes nesta casa, aos que estão enfermos dos hospitais, dos diversos hospitais, aqueles que estão nas sarjetas, que por que não dizer, aqueles que estão vilipendiando a tua doutrina, praticando a maldade,
contribuir para que ela paz. A todos estes, mestre amigo, que pedimos a tua proteção e inspiração, e que nós outros possamos ser o seu instrumento na condução de trazê-los para a caminhada do bem. Por tudo isso, amado mestre, pedimos permissão para dar início aos trabalhos. Com a palavra do nosso irmão Yuri, o tema maior é fora da caridade não há salvação. E os subtemas: Senhor, quando nós te vimos faminto, sequioso, cárcere, e que fomos bons. Muita alegria que a gente retorna aqui no Espírito da Polícia Militar para justamente iniciarmos esse ano falando desse tema tão importante, tão fundamental dentro dessa seara cristã, e que Paulo, ali, o apóstolo, já trouxera em seu capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo com que o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da sua proposta religiosa, ele praticamente, quando aberto ao meio, observaremos o maior mandamento. Então, quando Jesus traz essa proposta de entendermos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como a si mesmo, é aprofundando esse caráter psíquico, onde o amor é uma via de mão dupla, onde a gentileza é uma via de mão dupla. E pegando o link aqui, quando o nosso comandante abriu aqui a reunião doutrinária no livro Vinha de Luz, me veio à mente justamente isso. Essa proposta de que quando Emmanuel nos fala que os espíritos angelicais, eles têm uma visão tridimensional, 4K do todo. Eles, além de entenderem que a caridade é algo ali proposto por Cristo, mas que essa caridade, ela transcende esse caráter apenas do material. Cristo, mesmo antes deles, quando ali Sócrates já nos trazia essa proposta mais libertadora do conhecimento superior e do nosso autoconhecimento, e mais a fundo ali Confúcio, quando também trazia essa linha praticamente pedagógica de que o homem inferior culpa os outros e o superior culpa a si mesmo, trazendo dentro do seu organograma de vida a linha da caridade, é que Jesus fala que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não tão somente porque isso irá resumir a fraternidade entre os homens, mas não. Isso irá nos colocar em um condão de vibrações energéticas que nos tornará inseridos nesse aspecto universal da proposta do Evangelho. Sabemos que o Evangelho é uma lei universal. Sabemos que o Evangelho, ele tem a sua conotação profunda de nos irmanarmos a civilizações mais evoluídas, aos irmãos de Sírios, aos irmãos da constelação do sistema de Andrômeda, aos irmãos que todos nós aqui conhecemos, dos cocheiros, Capela. E lá o Evangelho é bem mais assimilado, vivificado e menos crucificado.
Então, na questão 879 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona aos espíritos sobre a questão da justiça, quando ele diz que a justiça, não me lembro aqui mas a questão da justiça, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro homem justo. Porque, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então a gente começa a entender que a caridade, a justiça, essa verdadeira justiça, não talvez essa justiça pouco plena dos homens, mas essa justiça que se liga diretamente às leis divinas ou naturais, à lei de causa e efeito, ela anda para e passo com a caridade, o amor. Não, e isso certamente impactou Kardec na organização da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis divinas ou naturais. Ele começa a discorrer sobre todas as leis, e por último, como uma cereja do bolo, ele coloca lei de amor, justiça e caridade. E a gente também pega um link com a questão 886 do Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aqui a gente já tem um conjunto de adjetivos e verbos que podem caracterizar o que é a caridade. Indulgência, que se resume a enxergar somente o que nos aproxima e não o que nos separa. Talvez estejamos em meio a transtornos ansiogênicos que nos tiram a paz em virtude de tão somente enxergar o que nos afasta. Dentro dessa alienação de pouco enxergar o que nos aproxima. Talvez os sorrisos pudessem nos aproximar. Ao invés de estendermos mãos enrijecidas, olhos pouco comprometidos com a dor alheias, lançássemos a mão ou puxássemos do nosso coldre da alma flores para aqueles que ali querem nos confrontar. Talvez precisamos ser mais cristãos. Talvez precisemos transcender esse caráter, nos associando a essas palavras que, conforme Kardec ali fizera como uma proposta dogmática para rebater as ideias católicas que ali repudiavam o espiritismo à época. Isso é bem claro na Revista Espírita de 1861, onde a gente vai começar a ver o termo fora da caridade não há salvação, porque não foi Jesus que falou isso, foi Kardec. E depois Paulo, nesse capítulo 15, ele reitera, sedimenta esse termo. E Jesus, em suas diversas passagens, em seus trechos, deixou muito mais que entendido isso, deixou vivificado. E aí a caridade, para que se faça esse seu caráter psicológico do processo, nos exige um entendimento dessas nuances mais dolorosas a que todos nós estamos inseridos. Talvez dilatar essa mensagem do capítulo 13
de Evangelho, do item 9, capítulo 13, item 9, de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos falam da caridade material e da caridade moral. Porque a caridade material, que é bem-vinda, que é feita, deve ser feita, mas que talvez ali, escrita há quase 170 anos, hoje ganhasse uma notoriedade e mais ainda uma necessidade de reinterpretá-la, percebendo que hoje o que mais vale, não desmerecendo a caridade material, mas olha o caminho que as sociedade, que as diferentes sociedades, nações estão tomando. A caridade moral, a caridade do ouvido, a caridade do acolher. Que é a caridade mais difícil. E aí vamos em um ponto mais profundo. Por que estamos sofrendo? Porque muitas vezes diminuímos o aspecto transcendental da palavra e da proposta da caridade. Isaías 33. Deus não quer a morte do ímpio, mas Ele quer que ele viva e que se liberte. E esses sofrimentos, hoje, que ora nos aflige, e que a doutrina espírita não traz, como assim muitas vezes a gente ouve, de muitos ex-espíritas ou espiritualistas que se denominam espiritualistas, e que o espiritismo, ele tão somente toca na parte mais dolorosa das aflições humanas, causando medo, é porque ainda não leu o livro dos Espíritos, é porque ainda não interpretou de uma melhor forma o céu e o inferno. Porque hoje a doutrina espírita caminha para um movimento de que precisamos nos fortalecer diante das nossas dores, fazendo o que Victor Frankl nos trouxera, o porquê da dor. Percebem que a doutrina espírita, ela não nos promete um paraíso, um céu, um inferno, mas ela diz que, ou melhor, ela conduz a nossa consciência a reavaliar os nossos comportamentos, acessando níveis de consciências que irão balizar o nível da nossa dor, tornando ou dando sentido ao sofrimento. E sofrimento sem sentido é desespero. Porque ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. E assim foi quando André Luiz, conforme consta em Nosso Lar, estava ali com Clarencio e ele queria ver a sua esposa, e assim ele disse: eu quero ver a minha esposa. E os mentores espirituais, que ali inclusive vai dia 25, né, segunda parte de Nosso Lar, é dia 25 de janeiro, e ele estava ali, e os mentores espirituais o trabalhavam para que, assim como todos nós outros que quando desencarnamos, passam painéis em nossa mente, não nos impondo sofrimento, mas nos impondo reflexões.
E ali ele estava querendo sequiosamente ver sua companheira. E Clarence, ainda não é o tempo. E de repente, ele lá vai e vê a sua companheira com outro companheiro. E ele tenta ali, de alguma forma, é tomado por uma raiva. E o mentor espiritual diz: agradece a Deus, porque ele foi enviado para cuidar da sua esposa e dos seus filhos. E continua: André, para fazermos a caridade, é preciso que também tenhamos um campo de receber a caridade, ou seja, de sermos ajudados. Bem como, André, a conquista da caridade se dá espalhando empatia, entendendo que a ajuda que recebemos dos céus é uma conquista. E quando espalhamos empatia e simpatia, seremos defendidos por esses advogados que os céus nos enviam, porque ali espalhamos em um pretérito também amor. E quantas vezes a gente percebe que, meu Deus, recebi essa intuição, essa pessoa veio me ajudar, e muitas vezes a gente quer reter, a gente quer aprisionar aquele que muitas vezes traz pingos de lucidez e inteligência na nossa caminhada. Porque a caridade, ela traz esse conforto e essa sensação prazerosa dentro da nossa consciência, como se fôssemos privilegiados. Mas não, é apenas uma devolução. O caráter verdadeiro da caridade é devolver aquilo que Deus nos dá. É retribuir. E quando a gente começa a entrar nesse estado de servir, de entender essa caridade com esse alicerce profundo da justiça e do amor, a gente percebe que sem a justiça a caridade não é feita, sem o amor ela não é feita. E sem essa esperança e sem essa fé, ela não ganha um terreno fértil para ser semeada. E Jesus ali quebra todo aquele questionamento. Porque percebamos, Jesus ali era questionado. Porque a todo momento, aliás, quando Jesus começou o seu messianato, ele começou a ganhar notoriedade. Talvez se fosse hoje, nós o apedrejaríamos. Porque ele não estaria aqui, certamente ele estaria na Cracolândia, nas palafitas, nos presídios. Porque ele não foi para os judeus. Ele foi para aqueles cuja fé estava fragilizada. E ele ali não foi para aqueles que professavam uma religião ostensiva, como a gente chama na nossa instituição, mas uma fé e um caráter interno, tanto que ele dizia: vai que a tua fé te curou. E ali ele andava, e ele sempre andava com doutores da lei, que esperavam dele qualquer tropeço, para que esse sinédrio, ali em nome do sinédrio, que era a cúpula, era um estado teocrata, para que encontrassem insumos para condenar aquele homem. E assim foi nessa passagem.
de Mateus, que culminou no nosso tema. Senhor, quando nós te vimos faminto ou sequioso no cárcere e te fomos te ver. E ele completa: não a mim, mas a todos aqueles frágeis, a que alimenta e dá de beber, está dando a mim. Tem história bem interessante de uma pessoa muito próxima a mim, colega de trabalho, mulher, e em um dos natais, há pouco tempo, ela fez aquela ceia, potentosa, restrita para alguns familiares, e por várias vezes bateram na porta dela pedindo. E ela, não, isso ela me contou. E de repente ela vai para uma mediúnica, e o mentor espiritual da casa fala: mas você vem sempre aqui. Jesus bateu a sua porta no Natal 4 vezes, várias vezes, e nenhuma delas você abriu. E a partir dali ela entope a casa de homeless, de pessoas mais debilitadas. Olha o sentido da caridade. Porque a caridade, se não assim for entendida, não há justiça. E aí entra o amor. Entra o amor. Porque ela é espontânea. Ela é aquilo que Assis fizera com os seus irmãos da ordem menor, quando ali faziam aqueles jejuns normais de todo aqueles jovens que aspiravam servir a Cristo pela Igreja Católica. E quando ali ele estava, para alguns dias de jejum, no terceiro dia, um dos irmãos, aflito com muita fome, fragilizado, com vergonha de não ter resistido ao jejum, fala: irmão Francisco, pai Francisco, estou com fome. Em meia-noite aí, o chama vai fazer ali uma comida baiana para o seu, uma comidinha ali para o seu, e depois reúne todos os aspirantes a franciscanos e fala: nenhuma regra é superior à solidariedade. Nenhuma regra é superior à fraternidade. Por mais casas espíritas com solidariedade e menos hierarquias. Me lembra a história de Chico, quando ele ali, um dos causos de Chico, ele estava com seu cunhado, casado com sua irmã, era trabalhador da casa em Pedro Leopoldo, já em Pedro Leopoldo, e que era desafeto, não gostava do chefe de Chico. E ali trabalhando ambos, e aí foi ter uma reforma no centro. E de repente eles começam a se desentender. Pela primeira vez ali se desentenderam, mas guardavam. Apenas por olhar, um desafeto. Quantas vezes a gente não faz como Jesus? Ao invés de enxergar Públio Lentulus, já viu Emmanuel. Ao invés de enxergar aquela mulher
sofria por ser bela. E quantas pessoas hoje não sofrem por serem belos fisicamente? Não sofrem por serem fartos, porque são escravos de si mesmos. Ou vice-versa. Mas ele ali já via Maria de Madalena, já via ali que ela foi a reencarnação de Santa Teresa de Ávila. E ali, de repente, eles começam a se desentender, Chico, será que vocês vão continuar a brigar novamente? Mas Chico, a gente nunca brigou. Mas vocês vêm brigando desde a destruição do templo de Jerusalém. Você era um romano, você era um judeu. Chico via tudo, né? E eles começaram a refletir. É preciso quebrar esse ciclo de ódio. Gente, o mal só se combate com o bem. O mal só se combate quando vamos saindo dessas vibrações mais perversas, mais reativas, que nos ligam a essas camadas, tal qual alguns irmãos clarividentes, médiuns podem perceber, a essas correntes escuras que nos ligam a essas nuvens mais densas, que sugam as energias dos nossos chakras, nos tornando muitas vezes seres irracionais, donos de uma só verdade. É preciso vivermos com as diferenças. Porque a Terra é um mundo de experimentação. Para melhor dizer, é um mundo de dor. E não tão somente Allan Kardec que vai interpretar com o auxílio dos Espíritos as principais passagens dos evangelistas, mas outras linhas mais espiritualistas vão nos dizer, porque estamos inseridos em leis energéticas. Bert Helling vai nos dizer que aquilo em que nós não trabalhamos na nossa infância, nesse processo de vivência com aqueles que nos deram a vida, irá repercutir muitas vezes no jovem adulto. Por isso que muitas vezes é preciso realinhar essa constelação, essas estrelas interiores. É que Carl Gustav Jung também vai trazer, através dos seus arquétipos. É preciso, urgente, trabalhar o arquétipo egoísta, orgulhoso, de Uri, para que eu possa ser salvo. Ser salvo aqui, leia-se, para que eu possa progredir nos processos de reencarnação. Porque somos salvos a partir do momento em que a gente lapida uma má inclinação. E a gente vai ganhando a salvação. Ser salvo é atingir o grau máximo da escala espiritual. Questão 100 a 116. Espíritos puros. O nosso Cristo, Espírito crístico. E Jesus tem os seus mestres. Aqueles que estabelecem a comunhão íntima com Deus. Aquele que veio falando em nome de Deus. E quando abordar a sua mãe dizia, por acaso, mulher, não sabes, não confias no trabalho que meu Pai
me destes. E que trouxeram exemplos. O Espírito Cristo, o Espírito evoluído, ele chega para mim, os comandantes, para todos nós outros aqui. A gente vai se lamentar e vai dizer: eu já passei por isso. Para ele ser perfeito, ele passou por todas as dores. Já reencarnou milhares de vezes. Por ser uma alma vingativa, teve que reencarnar diversas vezes para trabalhar a sua vida. Agora você vai trabalhar o seu ego, vamos lá. Massa, beleza. Agora você vai trabalhar aquela dívida que você tinha, vamos lá? Bom. Ninguém sairá da terra até que se pague o último centavo. Ninguém sairá do mundo de provas e expiações para adentrar no mundo regenerativo até que se quite essas más tendências que nos ligam a esse viés energético do planeta. E então a gente associa a caridade, a benevolência, a essa tríade que nos dá, que é um farol, que nos dá um mundo. Kardec já nos falaram que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Porque todas essas características se vinculam, vão dar no mesmo foco, no mesmo oceano do amor. Caridade, perdão, indulgência, simplicidade, esperança, fé. E aqui a gente já entra em outros aspectos que disparam dentro do nosso ser gatilhos que nos dão um sentido para a vida. E a caridade, ela nos tira muitas vezes das tempestades. É como se a gente estivesse ali em meio àquela multidão, indo para a igreja por fim na lavagem, aquele calor. De repente você sai dali e vê de longe aquilo, porque você transcende. Porque você começa a acessar. Porque ali você dá você faz com que aplausos celestiais sejam a ti direcionados. Porque os bons espíritos vão começar a te aplaudir. Nossa, que bom! Acordou, estava na hora. Está esperando o quê? Chico dizia que se ele fosse esperar por um momento ideal para começar a fazer caridade, o seu trabalho ele nunca teria iniciado. E quando a gente inicia, gente, as pessoas precisam nos conhecer, porque a gente vai no estado de mudança. As frequências não são mais compatíveis. Você se sente meio que um ET. Porque você começa a acessar, não que você seja melhor que outro, mas os seus estados de consciência
você começa a acessar novos níveis de estado de consciência. E todos esses novos estados de consciência, é engraçado que tem um ponto de convergência de estados de consciência é a caridade. É como se nós não tivéssemos outro caminho. Aliás, nós não temos outro caminho. Primeiro, que pegando ali do Antigo Testamento, quando Jesus questiona, amar a Deus sobre qual o maior mandamento, mestre? Nós, cristãos, precisamos deixar de ser memória boa. Desculpe falar isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que é preciso para ser salvo? E aí ele vem, parábola do bom samaritano. Vinha aquele homem naquela estrada, quando foi assaltado por criminosos, aquele homem, que ele descia de Jerusalém. Jerusalém, coincidentemente, é no ponto de um monte. E tinha essa representação também, ele já viu na decadência. E ali foi engraçado que o Evangelho, quando ele é bem lido, a gente começa a se associar. Por isso que Jesus falava dos samaritanos. Por isso que Jesus colocou como dentro do seu processo de aparição pública as bodas de Caná, a representação do vinho da purificação. E aquele homem vinha em descida, um samaritano, a pior espécie que poderia existir naquela época. Um ateu, um herege, um ateu, né? Que não tinha nenhuma crença. E justamente Samaria ficava entre a Judéia e a Galiléia. Fica, né? Entre a Judéia e a Galiléia. Rio Jordão, todas as vezes que Jesus ia com seus discípulos, os 12, para uma missão aqui ou acolá, ou outros judeus que precisavam sair da Galiléia para a Judéia, não iam por Samaria, que é a terra impura. Por isso que quando ele aborda Pedro, assim como ele intitulava filho do vento, em virtude da sua jovialidade, uma hospedagem, e ele ali tentou, não conseguiu uma hospedagem. Ele fala que ainda lhe faltava crença. E então passa um levita, filho de Levi, passa um sacerdote, e ninguém ajuda o rapaz. O rapaz vai ensanguentado, e passa um samaritano. Mera coincidência nos tempos de hoje? Talvez. O quanto nós estamos colocando o que nos dá paz em segundo plano. Porque no primeiro momento em que contrapõe as nossas opiniões, em que nos divergem entendimentos, colocamos o que nos dá paz, o que nos alimenta a alma em segundo plano, gerando
extremismos religiosos, políticos, raciais. E a primeira coisa que fazemos, desejamos a morte do próximo. Olha a caridade, a falta. Olha como ela ainda se condiciona ao seu aspecto material. E isolamos o seu sentido de justiça e de amor. Por isso que, na terceira parte, Kardec acertadamente coloca a caridade, lei de justiça, amor e caridade. A verdade, ela não deve ser utilizada como recurso para nos tornarmos melhores ou distintos dentro de um ambiente social. Porque a verdade, ela é de cada um. Muitas vezes a gente começa, uma das grandes características de todo esse processo, aliás, de se espiritualizar. Porque não adianta a gente ser espírita, a verdade é essa. Estudar, ler, senão nós vamos espiritualizar. Se nós não utilizarmos os recursos psicológicos, de conhecimento, de starts que aqui temos, se nós não chegarmos aqui para o nosso sargento da reserva ali e aperta a sua mão. Sem que não tenha nenhum esforço, eu preciso se esforçar, a sorrir. Aí entra uma das grandes raízes da caridade, que é a gentileza. Porque nesse processo de autoconhecimento, de espiritualização, ou como Jung dizia, para atingirmos o estado luminoso, o que nós menos temos vontade é de estabelecer conflitos. O que nós temos menos vontade é de nos mostrarmos melhores, ou que temos conhecimento, mais conhecimento do que o outro. Certa feita, a gente está aqui, estava no centro, aí fui lá, mas a gente, aí um trabalhador falou, não, porque quando a gente desencarna, a gente vai reencarnar aqui, o outro, não, a gente não vai, quase os dois saem na mão. Eu disse, gente, calma. Um queria ter uma verdade, outro queria ter outra. Porque não se trata de ter conhecimento. O sentido disso tudo chama-se tolerância. Para você poder conversar com o irmão candomblessista e respeitar as suas crenças. Porque a sua descrição, ela lapida as suas convicções da alma para que você acesse todos os tipos de ambientes sem ser ali um algoz, sendo aceito por todos. Às vezes é o papel do cristão. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Porque esse estado de servir de caridade, ele vai lhe tornando discreto. E de repente ali você se encontra conversando com o pastor evangélico,
o irmão de mormons, você começa a entender aquela linguagem e você acessa. Não vades. Os sãos não têm necessidade de médico. E você acessa. Chico, em uma das suas caminhadas, ele sempre parava ali no Pedro Leopoldo e sempre ia nos botecozinhos ali, né? Os bebinhos que ficavam ali, ele sai tomando cerveja, terapia, os copos dos rapazes lá. Mas Chico, a todo momento, você vai lá, Chico? Ele disse, não, é lá que eu aprendo muito. É lá que nós precisamos acessar. Tão importante assim, levar esse sentido da caridade para esse sentido de justiça. Aí entra o amor. Amor e justiça. Igualdade. Empatia. Que quando você começa a criar mecanismos de entender a dor do outro, você começa a perceber o quanto frágeis nós somos. Os bastidores da vida de uma pessoa, ou quando você começa a exercitar uma escuta ativa, uma escuta imparcial, você se iguala. As pessoas só querem ser ouvidas, gente. Hoje em nosso estado são mais de 5, 6 suicídios quase que todos os dias. Eu acompanho um grupo, aquele comandante relevante no interior, o senhor estava nele. Todas as idades. Porque talvez nós ao invés de servirmos de amparo e de consolo, a gente muitas vezes emite uma opinião pessoal. Mas você, por que você fez isso? Não. Entenda que você também erra. É como luvinha de luz. Que os espíritos angelicais, eles têm uma noção de empatia inesgotável. O acolhimento que você dá aqui, a lágrima que aqui você seca, o aperto de mão que aqui você dá, pode ter certeza que você lá receberá. Então esses caracteres, esses pontos em que Kardec, dilatando a visão dos evangelhos, nos faz perceber primeiro a noção da imortalidade da alma. Segundo, o testemunho de toda essa luta para acessarmos as intuições que os nossos mentores nos mostram constantemente. E ele ali, na questão 621, fala que Deus está na nossa consciência. Em associação ao capítulo 17 do Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 918 ele questiona aos Espíritos quais os caracteres de um homem de bem. Esforço,
talvez essas máximas do joio e do trigo ganhem hoje, logicamente, com os recursos da psicologia, hoje uma profundidade muito maior da que tínhamos há 20 anos, 30 anos, 40 anos. Porque um dos objetivos da doutrina espírita é bem claro, na parte introdutória do Evangelho, que é trazer luz àquelas partes nobres das máximas cristãs que no decorrer do tempo foram escurecidas, visando aprisionar mentes, massas, com objetivo muitas vezes escuso. Da benevolência, de que ciclos, de que a fé, ela não vai a pé. A fé, ela vai no coração e constrói. A fé é igual a bateria de um celular. Se você não carregar todo dia, logo. Mãe da esperança e da caridade. É que nesses novos ciclos, não mais precisamos de datas para começar novos ciclos. Até porque o ciclo não se fecha em uma data. No sentido temporal e material, sim. Mas no sentido emocional, não. Porque para tudo tem que se ter um fortalecimento. Perda de alguém. Quando andamos nas sombras, nos erros, e depois recobramos a nossa consciência, massa. Bem-vindo a você mesmo. Bem-vindo a essa orquestra cuja partitura trazem melodias que acalmam o nosso coração, revitalizando nossos sentimentos, tornando-nos almas contentes. Porque todos nós podemos nos considerar privilegiados, porque temos essa luz de Jesus, que nos faz entender esse amor universal, de que Deus não desiste de nenhum de nós. E que Ele nos pede, filho, não desista. Tudo passa. Agora, depende de você. E como vai depender de você? Pela caridade. Pela caridade. Sermão do Monte, no monte ali das Beatitudes, das bem-aventuranças, todas se ligam à caridade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando nós nos entendemos frágeis, que podemos a qualquer momento ter os nossos sonhos interrompidos, os nossos desejos muitas vezes mais escusos, parados, destruídos, mas perceber que temos um Deus maior. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Somos nós. Não existe um ser humano na Terra que não esteja passando por uma dor.
um conflito existencial. Se tiver, levante a mão e a gente já vou colar com você para ir logo para o mundo puro aqui. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Caridade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles Deus terá misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E aqui a gente não resume essa justiça carnal, mas a justiça de entender por que eu tenho essa depressão, esse transtorno de ansiedade e não melhora. Talvez seja preciso parar, reparar, perceber tudo ao redor, essas intuações leves de amor que querem que a chave da nossa vida seja girada para alcançarmos o silêncio dos pensamentos, para que o divino agricultor possa cultivar em nossa alma. E bem-aventurados os pacificadores, porque quando você consegue conquistar todas as outras bem-aventuranças, você está preparado para pacificar. E Jesus completa: bem-aventurados aqueles que sofrem por causa do meu nome. Porque é preciso ter coragem para falar de amor. E Jesus é. Não é nada atrativo nesse mundo material, líquido e vazio, você falar de amor. Vão te chamar de careta. Você vai ter poucos likes. Tá bom. Você vai ter poucos seguidores. Como se likes fosse para encher a sua alma. Como se amizades de rede social fossem verdadeiras amizades. E essa falta de responsabilidade em projetar imagens, mundos que não existem, causa impactos em mentes vulneráveis que acreditam que aquilo é realidade. Resumindo, transtornos psicológicos profundos, uma sociedade vulnerável que resulta nesses números que estamos tendo aí. Que tenhamos mais essa caridade. Caridade é de você para com Deus, sabe? Às vezes, é só para finalizar, você vai se encontrar desestimulado. Desacreditado. Mas o pior processo de sabotagem é balizar a sua gentileza pela ingratidão e má educação dos outros. Não jogue pelo ralo aquilo que você demorou reencarnações para obter, que é a gentileza. Então, gente, eu agradeço, desejo a todos um bom final de semana, de muita paz e muita reflexão. Uma colocação. Perguntar a Maria se ela acreditava em Deus. E ela disse: eu acredito no outro. Porque o outro é Deus. Nas pessoas. Ela nunca perdeu da crença que através da ajuda da caridade, ajudando o próximo para se aproximar de Deus. Aí a pessoa explica, né, dizendo que independente de religião, da figura de Deus, ela fazia tudo aquilo ali sem estar preocupada com ser supremo, que ela sabe que e ela acreditava. Mas ela disse: eu sempre acredito em Deus, acredito em Deus, só no Deus, não, acredito no outro. Que é através do outro que eu represento Deus no universo. Ela tinha essa dimensão maior de ajudando as pessoas, ela estaria cumprindo a obra do Pai.
processo de caridade, ele não existe sem o outro. Sem o outro. Sem o outro, né, gente? Então, assim, não existe sem o outro. Então, se a gente... É algo que o outro é nosso personal trainer do espírito, né? Então, o outro é que vai nos desenvolver paciência, resignação, tolerância, todos esses recursos que nos ligam a Deus. Obediência, caridade, tudo que a gente vê nos evangelhos. E é o que a gente vê hoje nas religiões, que as pessoas se preocupam com o pai e esquecem do outro. Então, o tempo todo referenciando Deus, mas dá para se aproximar. Quando vê o outro não presta. Eu detesto. Quando o exercício que você colocou do aprendizado é o outro, a pessoa não quer graça para o outro. Detesto, não quero ver aquele povo, não quero. Pelo contrário, você tem que ver para aprender. Ensinar e ajudar. A Amélia Rodrigues, ela tem uma, assim, ela, não sei me recordo dele, ela fala assim, bem interessante, que precisamos descrucificar Jesus e vivenciá-lo, porque Jesus não quer, não precisa do nosso louvor. Então, assim, o que a gente percebe nas religiões é muito louvor, muito, sabe, aquela coisa, quando, né, coloca em xeque ali a zona, porque caridade é a zona de conforto, porque ela exige que você saia da zona de conforto, mental, espiritual, material. Às vezes, compre aí, dê lá, beleza, mas e o seu esforço, né? Então, assim, é sempre o outro. Tolerância, perdão, indulgência, mas bem colocado. Então, só no resto, em nome da direção da casa, agradecer ao nosso companheiro Yuri, que é prata da casa, no sentido de que não do NEPOM especificamente, mas sim da corporação. Isso muito nos alegra, porque a gente vê o seu crescimento dentro da doutrina e que nos traz de uma forma, que nos trouxe de uma forma bem simples e objetiva, nos exortando e explicando para que a gente realmente possa crescer, evoluir espiritualmente, mas que se fora da caridade não há salvação ou não seria o caminho. Então a gente agradece e com certeza você estará presente em outro momento, porque você engrandece esta casa. Muito obrigado. Reiterando os avisos, né, da cesta básica, do curso que está em aberto, do enxoval, do artesanato, e que teremos o passe individual após a oração final. Então, feito isso, todo o resto, agradecer. Obrigado, amado mestre, que nos oportunizou mais uma vez estarmos nesta casa de luz para aprendermos, treinarmos e exercitarmos os nossos conhecimentos para que possamos cada vez mais alçar ou nos aproximar do homem, que é o desejável de todos nós. Começamos com a abertura do texto que nos exorta a não sermos o maioral, e sim buscarmos cada vez mais ser o primeiro, mas na fila dos servidores, para que realmente sejamos um instrumento do Pai a cada momento, a cada instante, em qualquer lugar. Posteriormente vem o nosso irmão e fala que fora da caridade não há salvação. E nos mostra, nos desperta, para que possamos realmente refletirmos a cada momento no dia a dia, para sempre nos colocarmos à disposição do Pai, sendo teu instrumento. Por isso, amado mestre, pedimos que Ele nos continue nos livrando do mal, mas que nunca nos afaste das dificuldades.
porque esse é o caminho para aprendermos, para refletirmos e para crescermos. Por tudo isso, amado Mestre, mais uma vez te agradecemos. Em teu nome e com a tua permissão, nós damos por encerrado o trabalho de vocês. Muita luz e muita paz para vocês. Ele fez de tudo para tentar chegar ao céu. Superou a dor, se sacrificou, se entregou. Olhando o caminho, enfim, um dia percebeu. Entendeu a história, compreendeu na hora. Alguns alcançarão a glória, outros não. Mas qualquer um pode estender ao desvalido um copo d'água, um pão. Qualquer um pode ensinar a uma criança um verso de canção. Qualquer um pode escolher em vez do grito uma palavra de amigo, de amigo. Qualquer um pode plantar uma semente e proteger um cão. Qualquer um pode escolher olhar pra frente e levantar do chão. Qualquer um pode acender ao infinito ao acalmar um coração aflito. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um.